Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Coins e Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Em exibição aqui na nossa biblioteca nós temos Tex Willer especial e Zagor edição especial também. E por que nós temos dois Bonelli aqui em exibição? Porque hoje nós vamos tratar de um Bonelli também. Estamos falando de Ken Parker. Essa maravilha aqui, ó. Olha que coisa linda esse Ken Parker aqui da editora Mitos, que compila 2 volumes do Ken Parker. Eu gosto bastante desse quadrinho, vale muito a pena. E o Ken Parker é um personagem de western criado em 1974 pelo Berardi e pelo Milazzo. Inclusive o Berardi também é o criador da nossa queridinha Julia Kendall, que é outro Bonelli magnífico. O Ken Parker foi inspirado num ator, o Robert Redford, no filme Jeremiah Johnson, de 1972, que inclusive foi dirigido pelo brilhante Pollack. O personagem estreou em 1974 como protagonista da série Colana Rodeio. Foi publicado na época pela Edice Araldo, uma antecessora da Bonelli. Já em 1977 ele estreou sua própria série, publicado pela Cepim, que também é uma antecessora da Sérgio Bonelli Editore. E concluiu em 1989, após 54 edições. E de 1984 a 1988, os autores fizeram várias curtas coloridas que foram publicadas em diversas editoras. Já em 89, o Milazzo e o Berardi decidiram criar sua própria editora, chamada de Parker Editora. Ou seja, o nosso Ken Parker tem uma própria editora. E o personagem ele foi publicado na série Ouro deles. Em 1992, eles lançaram Ken Parker Magazine, que publica histórias inéditas do personagem. Em 1994, a publicação passou para a editora Sérgio Bonelli Editore, que continuou até o número 36 em 1996. A editora também publicou o Speciale Ken Parker, que tiveram 4 volumes. Entre 1996 e 1998, a Sérgio Bonelli Editore publicou mais 4 histórias inéditas do personagem, tendo o personagem encerrado permanentemente em 1998, infelizmente, porque é um personagem fantástico. Mas os autores decidiram seguirem suas carreiras com outros personagens, outros planos, outras linhas editoriais. Isso foi uma decisão particular deles. Eu fico triste, mas eles têm que viver a vida deles, né? E o Ken Parker também é um fenômeno no mercado nacional, tendo sido publicado também várias vezes em várias editoras. Eu vou passar aqui para vocês um histórico também do mercado editorial do Ken Parker no Brasil. A primeira vez que o Ken Parker surgiu aqui no Brasil foi em 1978, trazido pela editora VEC. Eu tenho essas edições, vou mostrar aqui para vocês. São 53 volumes trazidos pela VEC. E o primeiro é Ken Parker Vingança. E o último deles é Ken Parker, número 53, Os Pioneiros. Eu tenho a coleção completinha aqui do Ken Parker, que é um dos orgulhos da minha coleção. Já em 1990, a editora Best News decidiu trazer também o Ken Parker, uma continuação da VEC, porém só conseguiu trazer 2 números. Eu tenho os 2 aqui comigo também, pessoal. Esses 2 aqui, ó. Infelizmente, a Best News trouxe apenas esses 2 Ken Parker, que equivalem aos 54 e 55. Passam-se mais alguns anos, em 1994, a editora Ensaio também traz uma publicação do Ken Parker, uma edição especial, que é Os Servos e Um Hálito de Gelo, que são 2 aventuras do Ken Parker. E 2 aventuras bem interessantes, eu gostei bastante desse especial aqui do Ken Parker. Vale a pena, pessoal. Quem puder, vai atrás, que é bem legal. Depois, no ano de 1999 e 2000, a Cluck trouxe mais 2 histórias do Ken Parker, que são Um Príncipe para Norman, esse quadrinho magnífico que eu gosto bastante, e também o Ken Parker Onde Morrem os Titãs, que são em 2 volumes. Olha que bonitão, né, essa, pessoal? E temos mais essa aqui, que é o volume 2 de 2. Bem interessante. Eu acho o Ken Parker um dos melhores personagens da Bonelli, pessoal. Apesar dele não estar sempre no Bonelli desde o começo, mas ele se inseriu num certo momento na Bonelli, então pra mim eu considero como Bonelli um dos melhores personagens de todos os tempos. Em 2000, a editora Mitos trouxe o Magazine Ken Parker em 18 volumes no formatinho, infelizmente o formatinho. Eu acho que Ken Parker merece algo muito maior do que formatinho, mas foi um momento muito interessante para nós leitores. Para quem não conheceu o personagem, não era das antigas, foi a porta de entrada do personagem. Inclusive para mim, Ken Parker, pela editora Mitos, foi minha porta de entrada. E eu tenho os 18 volumes também do Ken Parker. Vou mostrar para vocês aqui.
Esse aqui é o volume 1. Muito bonita essa história aqui, pessoal. Tá batendo um pouco do reflexo, então todos eles em saquinho, numa proteção minha. Esse aqui é o volume 18, pessoal. Um quadrinho magnífico. Dando prosseguimento, a editora Tendência, hoje chamada de Tapejara, em parceria com a Cluck, que a gente falou já anteriormente, trouxe também o personagem da série regular do Ken Parker, que se encerrava em 59 números. Infelizmente, esse é um momento triste da minha coleção. Eu tinha completinho os 59 volumes, porém, por um momento de dificuldade financeira da minha juventude e para poder continuar estudando minha pós-graduação em São Paulo, eu tive que vender essa minha coleção e muitos outros quadrinhos e não consegui recuperar todos. Eu recuperei apenas uns 10 aqui. Então vou mostrar para vocês os que eu tenho aqui, que era num formato muito mais bonito do Ken Parker. Olha que bonito. É um formato, acho que até um pouquinho maior que o italiano. Eu preciso medir depois, eu não sei. Mas é um formato bem interessante para a época. E eu tenho o volume 2 também. Olha que bonitão esse volume 2. Eu vou mostrar todos que eu tenho, já que não são muitos. Tem o volume 3. Essa é uma coleção que eu gostaria de recuperar um dia, pessoal. Tem o volume 4. Tem o volume 5. Tem o volume 6. Eu tinha feito na época, inclusive, como se fosse uma assinatura do Ken Parker. Vinha todo mês pra mim. Esse aqui é o volume 7. Esse aqui é o volume 8. Esse aqui é o volume 14. Ou seja, do 8 já pulou pro 14, né? Esse aqui é o volume 16. E esse aqui é o volume 23, que é meu último volume do Ken Parker. Ou seja, eu tenho muitos poucos Ken Parker da Tendência. Quem sabe um dia eu corro atrás e consiga os demais volumes. Mas não é algo tão necessário hoje, porque está tendo uma republicação que depois eu falo para vocês daqui a pouco. Passado um pouco mais de tempo, em 2002, a editora Mitos trouxe 4 encadernados do Ken Parker, mas também em formatinho. E eu tenho os 4 volumes também. Ken Parker volume 1. Vou mostrar para vocês, já que são só 4 volumes, né? O Ken Parker volume 2. O Ken Parker volume 3. E o último, que é o volume 4. Aí, não tá batendo claridade. Então o Ken Parker passou por muitas casas editoriais, teve muitas publicações no Brasil, eu tenho a maioria deles aqui. E em 2007, a editora Cluck traz 4 histórias do Ken Parker coloridas. E dessas 4 eu só tenho 2, vou mostrar pra vocês aqui. A primeira aqui é Filhotes, olha que capa bonita. E a última, Pálidas Sombras, também é uma capa bem bonita. E em 2011 ela traz também mais 2 histórias que a gente já conhece de volumes anteriores, que é Onde Morrem os Titãs e Um Hálito de Gelo. São histórias magníficas trazidas pela editora Cluck na época. E em 2013, a Cluck traz mais 4 aventuras do Ken Parker, só que essas infelizmente eu não consegui adquirir. E em 2015, ela dá início à publicação Ken Parker Magazines, que são em atualmente 36 volumes. Eu tenho apenas alguns aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o volume 0, Magazine 0. Tenho o volume 1 do Ken Parker. Tenho o volume 2. Vocês vão ver que algumas capas são repetitivas do que eu já mostrei para vocês, que são histórias repetidas. Tenho o volume 3. Tenho aqui comigo também o volume 4. Tenho aqui comigo o volume 5. Tenho o volume 7, ou seja, me falta o volume 6. Quem sabe onde eu vou atrás? E o último, o volume 8. É uma coleção que está no 36, mas eu não tenho pretensão de ir atrás no momento. São bem caras, infelizmente, essas revistas. Eu acho que podia ser um preço mais acessível, mas eu compreendo a Cluck, que tem uma baixa tiragem. Eles jogam um preço lá em cima para compensar, porque como não há tantos leitores assim, tanto mercado, então infelizmente eles acabam lançando um preço alto. Então, para mim, fica inviável no momento adquirir esses quadrinhos. E em 2019, a Cluck publicou Até Onde Vai Amanhecer, que é a última história escrita pelo Berardi e o Milazzo. Vou mostrar para vocês. Essa eu tenho, essa aqui eu precisei ir atrás naquela época. Paguei bem salgado, infelizmente, mas tá aqui na minha mão, pessoal. Um quadrinho magnífico, eu gosto bastante de Ken Parker. Já falei 1000 vezes aqui para vocês que é um personagem que precisa ser conhecido pelos leitores. Sempre que eu preciso recomendar algum quadrinho para alguém, eu sempre recomendo Julia e Ken Parker, que para mim são fantásticos. Eu acho que é uma porta de entrada para a editora Bonelli. Para quem gosta de leitura, esses 2 personagens são, na minha visão, porta de entrada.
para vocês poderem conhecer um pouco mais do mundo bonelliano. E desde 2021, a editora Mitos tem trazido novamente Ken Parker nessa linda capa dura que eu mostrei para vocês. Olha que maravilha! E cada volume desse compila 2 volumes da série regular do Ken Parker. E eu li somente até o 10, que é esse aqui. Isso aqui, o 11 meu tá guardado, vou ler futuramente, tá bem guardado. E o 12 logo logo eu vou comprar lá no Mundo Mitos com o Igor, pessoal. Mas vale bem a pena Ken Parker. E eu decidi para esse vídeo aqui de hoje apresentar a resenha do volume 1, que é exatamente isso daqui, que é muito interessante. E também vou falar apenas a primeira aventura dessa revista, que se chama Rifle Cumprido. Vamos começar a resenha desse quadrinho? Vamos começar então a resenha desse quadrinho? E antes de eu entrar precisamente na resenha desse quadrinho, eu acho que seria interessante eu dar um breve histórico do personagem para vocês. O Ken Parker, esse personagem aqui da capa, ele nasceu em 1844 em Buffalo. Tem como pai a Lucy e o Jed. Ele também tinha um irmão Bill, que vocês vão conhecer nesse primeiro volume. E ele recebeu o apelido de Rifle Comprido em razão da arma que ele utiliza. É um arcabuz Kentucky, muito antigo, usado principalmente na Revolução Americana. É uma arma bem em desuso ali para a época que ele está. Aí ele a utiliza com uma expertise muito grande. Ele é um ótimo atirador. E logo no começo dessa aventura, a gente tem a apresentação do Bill Parker e do Ken Parker. Vou mostrar para vocês aqui. Olha eles aqui. O mais jovem é o Bill, o mais velho é o Ken Parker. Eles chegam num posto de trocas, onde eles realizam uma venda. Porém, eles são observados por alguém no topo de uma montanha e vê eles recebendo dinheiro. E logo após que eles saem desse posto de troca, o Ken Parker leva uma flechada e acaba caindo. E quando ele acorda, ele vê que seu irmão foi morto, ele foi escalpelado. O que é escalpelado? Eles tiraram o escalpo do irmão do Ken Parker e levaram todo o dinheiro que eles tinham. E o Ken Parker logo deduz: se levaram dinheiro, certamente não foi em índios. Tentaram armar ali fingindo que eram índios que realizaram esse crime, mas tendo em vista que levaram dinheiro e alguns outros fatores ali de pistas, ele percebe que eram na verdade 3 brancos criminosos. E ele decide perseguir esses criminosos. E ele descobre através das pistas que esses criminosos se dirigiram para o Fort Smith. E ele decide também ir para esse forte. E ele procura ali o soldado carregado e descobre que naquele dia chegaram 9 civis e eles se alistaram como batedores. E o Ken Parker decide também se alistar como batedor para descobrir quem são esses 3 criminosos. E logo após o alistamento do Ken Parker, ele ouve um tumulto na entrada do forte. E ele vai até a entrada do forte e descobre um grupo de indígenas querendo entrar. E ele ouve ali que o chefe dos Cheyennes, que estava ali no portão, diz que a esposa dele está doente e que precisa de medicamento. Porém, os soldados recusam, dizem que não há medicamentos para ele. E o Ken Parker se oferece para ir até a tribo e ajudar a esposa desse chefe Cheyenne. Como o Ken Parker é um homem das montanhas, ele sabe algumas coisas sobre medicina, coisas básicas, para se virar quando está sozinho, ou com um familiar, ou algum conhecido caçando. Então ele consegue ajudar a esposa desse chefe Cheyenne, e ele volta ao forte, e avisa a todos os batedores ali que há a existência de 3 criminosos entre eles, e que ele vai descobrir quem são. Logo no período da noite, a gente vê que os índios invadem o forte, e acabam roubando algumas armas e cavalos. Porém, eles são rapidamente descobertos, eles têm algumas baixas ali naquele momento e conseguem fugir. Os soldados decidem ir atrás desses índios no dia seguinte. Além desses soldados, também os 9 batedores e o Ken Parker estão também nesse pelotão que está indo atrás desses índios. E eles acabam sofrendo uma emboscada nesse momento. Eles estão cercados pelos índios e o Ken é atingido por um dos batedores, só que ele não identifica ali naquele momento quem é esse batedor. Ele acaba sobrevivendo em virtude da reação de um soldado que observa o Ken Parker sendo atingido, porém ele pensa que são índios que atacam o Ken Parker. E esse batedor acaba fugindo e o Ken Parker não consegue saber exatamente quem o atingiu. Eles vão acabar morrendo ali de fome se não houver intervenção de terceiros. Então o comandante ali do pelotão decide encaminhar o Ken Parker de volta ao forte para poder conseguir reforços. E o Ken Parker, de uma forma brilhante, consegue se desvencilhar dos índios. Ele ataca uma parte dos índios ali de uma forma muito interessante. E ele vai atrás do forte para conseguir o reforço necessário. Vou mostrar um pouco da arte para vocês. Olha que arte magnífica, pessoal. É muito lindo. E eu não vou falar para vocês se o Ken Parker vai conseguir ou não, se ele vai descobrir quem são os bandidos aqui. Vocês vão precisar ler esse quadrinho maravilhoso para saber. Mas, ó, o Ken Parker é um personagem muito humano, muito diferente do Tex, né? Eu já falei.
Vale muito a pena Ken Parker, pessoal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Vão atrás desse personagem magnífico. Ainda está no volume 12 pela editora Mitos. Eu acho que, apesar do preço ser um pouco salgado, sempre está na promoção de 30%, 40%, 50% às vezes. Vocês conseguem pegar num preço bem camarada. São 2 aventuras aqui do Ken Parker por volume, capa dura, ou seja, é uma edição de luxo para mim, com mais de 200 páginas, então vale a pena, pessoal. É um dos melhores personagens que eu já li até hoje, de todos os tempos. O roteiro é brilhante do Ken Parker. Eles conseguem fazer o Ken Parker uma pessoa muito humana. A gente enxerga ele ali na nossa frente. A gente vê a angústia que ele passa, a gente vê a dor dele, a gente vê ele perdendo algumas batalhas, algumas lutas. A gente vê o sofrimento, a derrota. A gente vê também a vitória, a conquista. Um ótimo atirador, um ótimo homem, uma pessoa honesta. Então a gente vê aqui todas as qualidades do ser humano nessa revista e também todas as mazelas do ser humano. Então fica aqui minha recomendação para vocês de Ken Parker. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Curtam o vídeo também, compartilhem com os amigos e deixem comentários falando se gostaram do vídeo, o que acharam desse vídeo, o que vocês querem para os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!